Fala galera, beleza? Aqui é o Pedro, professor de Química de vocês, tá? E venho falar sobre o capítulo 3, o capítulo 3 e o capítulo 2, na verdade, lá de Química 2, que vai falar sobre dispersões e soluções. Lembrando que isso a gente já comentou em sala de aula, mas eu só vou fazer um resumão agora com vocês visualizando, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiro eu tenho que saber o que é uma dispersão. Dispersão nada mais é que é um sistema formado pela distribuição uniforme de um ou mais substâncias no formato de partículas no interior de outra substância. Tá, o que isso quer dizer? Significa que é o seguinte, eu tenho a areia e tenho a água, correto? Então a areia ela é um soluto, ou seja, ele é um disperso, e a água é o solvente, ou seja, é o dispergente, beleza? Então nada mais é que o soluto ele está disperso no dispergente, que é a água, beleza? Aqui eu tenho exemplo do ouro, tá? O ouro é uma solução, tá? É uma solução sólida, beleza? De alguns outros metais. O leite também é uma solução, beleza? Bom, vamos lá. Então, essas dispersões eu posso classificá-las entre soluções, que são todas aquelas misturas homogêneas, beleza? E toda solução homogênea eu só vejo uma fase, então a olho nu a gente não consegue ver essas partículas porque elas são bem pequenas, beleza? Bom, a dispersão coloidal, né, ou coloides, ele fica entre o meio termo, então aparentemente ela é homogênea, tá? Mas eu não posso considerá-la completamente homogênea, porque se eu deixar aquele sistema parado, ele consequentemente ele vai virar heterogêneo. Então, aparentemente, ele é homogêneo, tá? E a suspensão, ela é uma mistura heterogênea. Beleza? É uma mistura heterogênea. Então essa daqui fica mais grosseiro de ver. Você vê que as partículas elas são bem maiores, beleza? Bom, contudo, a gente tem que levar em conta que essas dispersões elas formam soluções, né? Essas soluções elas podem ser quanto à fase de agregação. Eu tenho sólido, líquido e gasoso, tá? Uma solução sólida, eu tenho o exemplo do ouro, tá? A gente não consegue ver fases, a gente só vê a fase do ouro, tá? Uma solução líquida, eu tenho a água salgada. A água do mar a gente não consegue visualizar os cristais de sal, beleza? E o gasoso, aí eu tenho o ar atmosférico, tá? Coloquei aqui alguns exemplos. Bom, continuando. E quanto à natureza do soluto? Ou seja, ele pode ser de natureza molecular ou pode ser de natureza iônica, tá? Como que isso daqui influencia numa solução? Quando eu tenho um composto, um soluto que é iônico, na verdade esse soluto aqui, essa solução se torna uma solução eletrolítica. Torna uma solução eletrolítica. Já essa daqui, uma molecular, ela não é eletrolítica. Beleza? Ela não é eletrolítica. Tá, Pedro, mas o que isso significa? O que isso significa? Significa que essa solução formada por soluto iônico, ela consegue passar eletricidade. Essa daqui não consegue passar eletricidade. Essa sim, essa daqui não. Beleza? Show? Continuando, tá? Quanto à saturação. As soluções, elas podem ser classificadas, né? Quanto à saturação, eu posso dizer que ela é insaturada, quando o solvente pode dissolver completamente o soluto, além da quantidade, né? Beleza? Eu tenho aqui a saturada, que é o solvente, se ele passar da quantidade de soluto,
ele não vai conseguir dissolver naquela temperatura, e a supersaturada é quando eu tenho muito soluto, beleza? Então, aqui vocês vão entender melhor. Bom, aqui nessa tabelinha aqui, vocês estão vendo que eu tenho uma quantidade de nitrato de potássio a uma certa temperatura. Então, essa quantidade de potássio aqui vai conseguir dissolver nessa temperatura. Essa quantidade nessa temperatura, essa daqui nessa temperatura, beleza? Então, o gráfico disso daqui está desse lado. Claro que está faltando números aqui, mas aqui eu só diminuí, beleza? Então, repara aqui uma coisa, tá? Tudo que tiver na linha, tá, da solubilidade, na curva de solubilidade, tudo que tiver nessa linha é considerado de solução saturada. O que tiver acima dessa linha é chamado de supersaturado. O que tiver abaixo dessa linha é chamado de insaturado, beleza? Como vocês veem aqui nesse quadro aqui. Nesse quadro está mostrando, ó, na linha ela é considerada saturada, tá? O ponto exato na temperatura exata para dissolver tantos gramas de tal soluto. Acima dessa linha é considerado supersaturada e abaixo dessa linha é considerado insaturada, tá bom? Bom, e essas curvas, galera, elas têm também uma característica, ela tem uns nomes específicos de acordo com a temperatura que ela pode absorver ou liberar. Então, se essa curva, um exemplo, eu tenho aqui, se essa curva ela está subindo, né, ela é ascendente, então essa curva é de solubilidade endotérmica, aquela que absorve energia, beleza? Agora, quando eu tenho uma curva para baixo, beleza? Eu tenho uma curva descendente, ou seja, a solubilidade ela é exotérmica, ou seja, eu libero energia, tá? E agora, se essa curva ela for constante, é chamado de solubilidade atérmica, ou seja, que não necessariamente necessita de temperatura, beleza? A temperatura sempre vai ser a mesma. Continuando aqui. E aqui temos a atividade. Essa atividade está lá no livro de vocês, está lá na atividade para a sala. Se eu não me engano, acho que é a questão 1, tá? Que fala o seguinte: considere as soluções separadas de A e de B. Que tipo de solução para cada um dos solutos, que tipo de soluções para cada um dos solutos, quanto à saturação A nos pontos A, B e C. Então, primeiro eu pego a solução A. A solução A, nesse ponto aqui, foi mal, na solução A, que é essa linha aqui, nesse Azinho aqui, ele está acima da linha. Se ele está acima, então ele é supersaturado. Agora o B, ele é saturado, ele está na linha. E o C, insaturado, porque está abaixo da linha do A, tá vendo? Então eu tenho aqui. E agora do B? Bom, do B, vamos fazer o mesmo esquema. O B agora é uma curva descendente, beleza? Então ele está descendo. Então olha só, no A ele é insaturado, no B saturado e no C supersaturado, porque está acima da linha, beleza? Show. E qual é o comportamento de cada soluto A e B com o aumento da temperatura? Olha só, se o B está descendo, ele é uma curva descendente, então a solubilidade dele vai ser, isso mesmo, exotérmica. Agora, na A, você vê que está subindo, ou seja, uma curva ascendente. Se ele é uma curva ascendente, então ele é endotérmico, ele precisa absorver energia para poder se solubilizar, beleza?
Então, galera, é isso. A aula de vocês sobre o capítulo 2, se eu não me engano, acho que é o capítulo 2 e 3, é essa, tá bom? Peço que vocês façam os exercícios que estão no livro, tá? Qualquer dúvida vocês podem me procurar por e-mail, tá? Que eu vou tentar tirar de qualquer forma com vocês. E após vocês terem feito as atividades do livro, podem fazer as atividades do Portal SAIS, tá bom? Valeu, galera. Tchau, tchau.